Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos para adorar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Dias, a gente passa até dias difíceis, dias corridos, mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido tão amoroso para conosco, Se você chegou aqui hoje, é porque Ele te trouxe. Porque Ele tem uma palavra para falar comigo, com você. Assim como você precisa de uma palavra, eu também preciso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui para falar conosco. Quero agradecer a pastora Sara, pastor Vanderlei, que são bênçãos. Aí Deus abençoe, pastora, paz do Senhor. Que Deus abençoe a pastora, cada um dos pastores, amados, amigos, irmãos. A gente ama muito estar aqui. A gente se sente um pouco em casa também. Glória a Deus por isso. Pela vida do Anderson, que eu até falei para ele mesmo, que ele estava todo brincalhão hoje. Eu falei, você está light hoje, Então você ora por mim. Ainda falei, você ora por mim. Eu falo para todo mundo em casa, vocês estão orando, estão orando? Então, aí todo mundo já tem incumbência. Mas glória a Deus por isso, Que Deus ele tem nos dado essa oportunidade tão maravilhosa. E o Senhor colocou um texto no meu coração. Desde a vez que o Anderson veio ministrar aqui, eu estava sentadinha ali. O Senhor foi me trazendo algo ao coração. E eu fui orando sobre, Porque é tanta responsabilidade. Porque a palavra não é minha. Vocês não estão aqui para ouvir o que a Cláudia tem a dizer. Vocês estão aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a nossa necessidade muito antes dela surgir. Olha como esse Deus ele é maravilhoso. E eu quero te dizer que Ele tem uma resposta. E a resposta que Ele tem para nos dar, o que Ele tem para falar aqui hoje, não é o que eu quero ou o que você quer, é o que Ele sabe que nós precisamos. Amém? E eu quero que você abra a Bíblia, a princípio, em Daniel 12, no versículo 13. O Senhor me deu um tema para essa mensagem de hoje, é ser fiel até o fim. Confia no Pai, Ele sempre faz o melhor. Amém? Ser fiel até o fim. Confia no Pai, Ele sempre faz o melhor. Amém? Eu quero já me antecipar e ler esse versículo, Daniel 12, no versículo 13, que diz: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém? Novamente, quanto a você, siga o caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém? O Senhor colocou no meu coração, e antes de a gente começar, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor, pela sua misericórdia, para que Ele esteja falando conosco, amém? Senhor Deus e Pai, nós graças te damos porque todos estamos aqui, já recebemos a Tua presença, já adoramos ao Senhor e vamos continuar até o final desse culto, mas nós pedimos a Ti. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós somos totalmente carentes e necessitados, Pai Santo. Repreende todo impedimento, guarda as nossas mentes, Pai Santo, de toda agitação. Guarda-nos de perdermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Meu Deus, abre, Senhor, a nossa mente, tira todo o colete de resistência à Tua palavra, mas nos faz receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós, esse banquete que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Nós queremos te agradecer e nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse tema, ser fiel até o fim, confia no Pai, porque Ele sempre faz o melhor. Quando a gente fala de fidelidade, de ser fiel, hoje não é uma palavra que está muito em alta, Hoje a gente tem palavras muito louvando o próprio eu, o autoconhecimento, a resiliência, o eu, tudo falando sobre mim. Só que quando a gente fala de fidelidade, normalmente a gente atribui a alguém, a gente faz para alguém, a gente é fiel a alguém. E aqui no caso, a gente está entendendo que nesse texto, quem está falando com Daniel para ele continuar até o fim é Deus. Muitas vezes a gente começa com fidelidade. A gente vê que todo casamento ele começa com fidelidade. Mas não basta apenas começar bem. Não basta apenas começar sendo fiel. Não basta ser fiel só até o meio.
a gente tem que ser fiel até o fim. Porque está dizendo aqui que se a gente for fiel até o fim, a gente não só vai descansar, mas onde a gente vai ter o nosso galardão. E a gente vê aqui que, falando sobre fidelidade, antigamente, quando você fosse firmar alguma coisa com alguém, um compromisso, você dava apenas um aperto de mão e falou, te dou a minha palavra. E aquilo lá já estava válido, porque a palavra valia muito. E hoje a gente sabe que hoje, infelizmente, a palavra hoje não está valendo mais nada para muitas pessoas. Da mesma maneira que eu prometo, eu desprometo, se é que essa palavra existe, que não existe. Da mesma forma que eu dou a minha palavra, eu furo com a minha palavra. Está tudo tão assim, não tem problema, mas você não falou que ia. Não tem problema não, eu só não vou. Então a gente vê que a fidelidade, ela parece que está se esvaindo. E não digo só lá fora, amados. A gente está falando num contexto de pessoas que estão tentando buscar agradar a Deus. E a gente vê o tempo todo a Bíblia dizendo da importância da fidelidade. Tem um versículo que fala assim, o meu justo viverá pela fé. A gente pensa assim, é crer que Deus existe, não é pela sua fidelidade, é como ele é fiel a Deus. Ele vai viver, ele vai ser cuidado, o tanto que ele está sendo fiel ao Senhor, o quanto ele está sendo comprometido com o Senhor. Então, o que o Senhor quer nos falar hoje, através da figura, a princípio de Daniel, mas o Senhor tem um texto que ele colocou no meu coração. Estou falando de Daniel porque a campanha dos 21 dias de Daniel, a gente vê que Daniel realmente foi uma figura que a gente pode falar, se tem alguém que pode falar de fidelidade, foi Daniel, porque ele ficou longe da sua família, longe do templo, longe de tudo que representava a Deus ali na vida dele, mas ele sabia que Deus era muito mais que aquele templo que tinha ficado lá. Ele sabia que ele tinha que se manter fiel, mesmo longe dos pais dele. Ele sabia que tinha um Deus com olhos de fogo, que todo instante estavam vendo ele, tanto para socorrer, como também para ver as atitudes que ele estava tendo diante das pessoas. Ele foi colocado entre os grandes, e mesmo assim, não deixou de considerar Deus como o maioral da sua vida. Muitas pessoas estão se perdendo na fidelidade, porque perderam de verdade a dimensão de quem é o seu Deus. Se eu perguntar assim, quem é o seu Deus? Aí você fala, é Jesus, é o Senhor. Mas, de fato, Ele é o primeiro na sua vida? Quem está sentado no trono que comanda a sua vida? É Deus? De fato é Deus? Porque quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê que ele passou por muitas situações que comprometeram, que ele entrou até em perigo, né, da própria vida, mas porque ele não abriu mão de que Deus era quem dominava, quem era a prioridade sobre a vida dele. Então, que hoje a gente possa analisar, de fato, quem está no topo da minha vida, quem comanda a minha vida, a quem eu mais obedeço, qual a minha maior preocupação quando eu vou fazer alguma coisa? É em agradar a Deus? Porque muitas vezes a gente fala, mas eu até quero agradar a Deus, mas se eu fizer assim, vão me olhar diferente. Ou se eu fizer desse outro jeito, o que fulano vai pensar de mim? Ou então, não, eu até quero agradar a Deus, mas eu gosto tanto disso que eu não posso deixar isso. Então, às vezes, eu estou fazendo Deus na minha vida, alguém, ou a mim mesmo, ou coisas, ou bens. Então, que nesse dia a gente possa refletir. Quem está no trono da nossa vida? Porque nós temos que ser fiel ao Senhor. Porque senão nós estamos perdendo tempo e enganando a nós mesmos. E eu queria trazer nessa figura de fidelidade, eu falei de Daniel, mas quem de fato, quando eu estava sentadinha ali, o Senhor colocou na minha mente, foi José. E eu queria que os irmãos novamente abrissem vossas Bíblias, em Gênesis 45, do versículo 3 ao 7. Aleluia. Aleluia. Gênesis 45, versículo 3 a 7. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Nós vemos aqui, é o finalzinho, né, o fechamento praticamente da história de José, quando ele passa por toda aquela situação. Mas nós bem sabemos que aqui já é o momento que já está mais tranquilo. Mas será, a gente ouve os testemunhos, de repente a gente chega aqui em cima, conta um testemunho e fala, meu Deus, que maravilhoso, eu quero viver isso. Eu quero viver testemunhos assim, e a gente tem que almejar mesmo, ter mais experiência com Deus. Mas a gente mal sabe como foi o início disso tudo. O início disso tudo, ele não veio por vir, não veio de uma forma qualquer, só para ficar bonitinho, só para todo mundo achar legal. Ele veio com um propósito, entendendo que a vida de cada um de nós tem um propósito. Deus, ele é muito sábio, ele não cria ninguém, nenhum de nós fomos criados sem propósito. Nenhum de nós fomos criados e depois Deus pensou, ele tem cara de pregador, vou colocar ele como pregador, tem cara de intercessora. Não, o Senhor já nos criou com um propósito perfeito, nos deu dons para isso, e Ele vai nos aprimorando até o último dia da nossa vida. O Anderson sempre fala algo que é de fato, que nós estamos em reforma. Tem uma placa bem grande. O dia que a gente fala, a obra está acabada, o Senhor nos tira e nos leva. Eu falei, está pronto. É um fruto maduro, não é verdade? É um fruto que já está maduro, e fruto maduro não pode ficar no pé, que senão apodrece. Mas nós estamos em reforma, nós estamos aprendendo. Então, quando a gente fala, agora aqui eu acho que eu estou melhor. Aí vem Deus e olha, filho, mas aqui você também precisa melhorar. E cada vez que a gente se aproxima de Deus, a luz dele é tão forte que nos faz enxergar mais a nossa imperfeição. Tem pessoas que dizem, eu estou tão perto de Deus que agora eu estou bom. Agora pode vir o que vier, eu estou bom. Amados, eu acho que cada vez que a gente se aproxima, a gente percebe o quão falho a gente é. O quanto a gente precisa melhorar muito mais. Porque a luz dele não deixa nada escondido. Porque ele é luz, ele brilha sobre nós, ele nos mostra. Esses dias eu falei para o Anderson, eu falei, Senhor, eu não quero ser enganada por mim mesmo. Achar que eu estou boa nisso e de repente não está. Falei, Deus, me mostra o que eu preciso melhorar. As coisas que eu preciso mudar. E de fato, eu falei para o Anderson, eu fui muito confrontada por Deus, por inúmeras situações me mostrando, isso aqui não está bom. Eu falo, meu Deus, é verdade. Porque a gente tem muita facilidade em encontrar nos outros o defeito. Se de repente perguntar, você já viu o irmão fulano? O que você acha que é o defeito? A gente na hora, tal coisa. Agora, quando fala de nós, é um pouco mais difícil. Né? Mas só que o Espírito Santo de Deus vai nos fazendo enxergar. E ele vai nos moldando. E não foi diferente com José. Como que é a história de José? Porque aqui eu falei que é a finalização. José, ele estava na casa do pai dele, filhinho queridinho, amado, filhinho do papai. Era o mais amado dos irmãos. Tinha lá uma túnica de muitas cores que os outros irmãos não tinham. O pai dele, né, bajulava ele e tudo. Era um filho fiel, sim. Temia a Deus, sim. Deus dava sonhos para ele, sim. Ele era uma bênção. Mas precisava ser lapidado como todos nós precisamos ser lapidados. Também tinha uma história escrita a favor dele. Então, quando Deus ele vem nos lapidar, não é porque ele quer judiar da gente, é porque ele tem coisa melhor. Lembra lá do tema que a gente acabou falando? Ser fiel, confia no Pai, porque ele sempre tem o melhor para a gente. A palavra de Deus diz que todas as coisas, todas, amado, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas uma morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, amados, é Deus cuidando, é Deus guardando, é Deus escondendo. É porque Deus ele sabe o que é melhor. Mas uma situação, uma tragédia pode ser Deus cuidando, sim. Amado, sabe o que a gente precisa aprender? É parar de dar poderes ao inimigo sobre nossa vida. Como assim? Olha o que o diabo está fazendo na minha vida. Está acontecendo isso porque é o diabo. Mas espera aí, quem é o seu dono, amado? Parece, tem hora que a gente coloca o diabo num ringue com Deus, que ele está degladiando na mesma força. O nosso Deus é muito além.
Somente se o Senhor permitir. Somente, a gente viu na vida de Jó. É só se Deus permitir. Ele toca na sua vida mais, porque Deus tem um propósito muito além. Não é para judiar de você, não. Não é porque Deus permite só para... Não, é porque Ele tem um propósito além, até das situações adversas. Deus é tão poderoso que consegue transformar numa bênção tão maravilhosa que ninguém acredita. É como o diamante, né? Que você vê aquela pedra bruta, ninguém acredita que pode sair uma joia. Mas quando ele é lapidado, ele passa por todo o processo que você olha, você nem acredita que aquela mesma pedra bruta que saiu não tinha forma, não tinha brilho, não tinha nada. Então, amado, entenda que o Senhor, Ele te ama. E se qualquer outra coisa passar na sua mente, que o Senhor te esqueceu, que o Senhor não te vê, que o Senhor não te ama, é coisa do inimigo, porque o Senhor, Ele te ama. E esse tratar, esse processo de lapidação é porque Ele tem algo maior. E José estava lá na casa do seu pai, tranquilo, entre os seus irmãos. Seus irmãos não gostavam dele, porque ele era o queridinho do papai. E pior ainda, quando ele começou a contar os sonhos que ele tinha tido, nos sonhos os irmãos, é como se os irmãos dele tivessem se prostrado, ele falou para os irmãos, olha, eu sonhei que a gente estava colhendo lá trigo, e o meu montinho de trigo ficava em pé de vocês, se prostrava tudo diante do meu. Aí eles ficaram, você quer dizer o quê? Que você vai ser rei sobre nós? Depois tem outro sonho, que é o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. E o pai e os irmãos dele falam, você quer dizer o quê? Que a gente vai se prostrar tudo diante de você? Só que mesmo Jacó, que era o pai dele, questionando, a palavra diz que ele guardava tudo no coração dele. Jacó tinha experiência com Deus, já tinha tido sonhos proféticos que tinham acontecido na vida dele. Essa é a diferença de ter um pai, uma mãe que presta atenção, que tem discernimento de que algo de Deus, de repente seu filho está lá, mãe, olha, eu estou sentindo algo tão bom. Filho, ajoelha, vai orar, o Espírito Santo está querendo tomar a tua vida. Mãe, olha, eu estive assim, eu senti assim. Filho, vamos orar e repreender, porque isso não é de Deus. Tenha discernimento. Às vezes a gente coloca tudo como natural. Mas nós precisamos ser instrumento de Deus, na mão dos nossos filhos, na mão daqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. E aí nós sabemos que José foi odiado pelos seus irmãos. Os irmãos dele, no momento que ele foi lá, levar informações dele para o pai dele, que eles estavam pastoreando ovelhas, eles ouviram de longe e falaram, vamos pegar José, vamos matar ele e jogar numa cisterna. Tinham muitas cisternas naquela região. E aí Rúben, o irmão mais velho, falou, não façam isso. Poupem o sangue de vocês, a mão de vocês do sangue dele. Vamos só jogar na cisterna, deixa ele aí, mas com a intenção de depois tirá-lo. Mas por fim os irmãos dele jogam realmente na cisterna. E veio uma caravana de ismaelitas passando por ali. E aí eles têm a ideia, falam, a gente se livra de José e ainda ganha um dinheirinho. Vamos vender José como escravo para essa caravana de ismaelitas que está indo para o Egito. Imagina, ele vai para o Egito, nunca mais que a gente vai ver esse José na nossa vida. E fizeram isso. E por fim José foi vendido, enganaram o pai, pegaram aquela túnica de muitas cores, sujaram no sangue de um animal, chegaram para o pai, olha pai, o que a gente achou aqui? O pai já pensou, foi comido por uma besta fera aí do campo, meu filho morreu. E na mente de Jacó, o filho tinha morrido. Pensa uma coisa, amados, José, todo o tempo, toda a vida, rodeado por pessoas, mesmo que os irmãos que não gostavam muito dele, rodeado por pessoas conhecidas, no conforto do seu lar, sendo cuidado e muito bem cuidado, de repente, ele tem essa separação, né? Não está mais perto de ninguém conhecido, e sofre, né, pela solidão. Não tem mais ninguém que ele conhece ali perto dele, não tem mais o conforto da casa dele. Mas tudo isso é o processo de lapidação. E aprenda uma coisa, amado, algo que às vezes eu digo em casa. Tem situações que vêm que elas são muito dolorosas, que dá vontade de reclamar, que dá vontade de questionar, que dá vontade de falar tanta coisa. Mas entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você pode dizer, Senhor, só me ajuda aqui porque eu não estou entendendo nada. Porque Deus, Ele converte situações assim numa bênção. Isso já aconteceu inúmeras vezes dentro da minha casa. Quantas vezes eu achei que uma situação era para uma coisa ruim
E Deus conseguiu transformar numa bênção que eu pedi a ele, mas eu não consegui enxergar que daquilo Deus poderia fazer. Mas Deus, ele faz. E José, ele passou sim por esse processo de lapidação, sofreu com a separação, sofreu com a solidão, sofreu com a injustiça. Por que injustiça? Porque primeiro que os irmãos dele venderam ele sendo uma pessoa correta, ele não tinha feito nada de errado. Segundo, quando ele chega no Egito, que ele vai ser vendido como escravo, quem o resgata, o compra, na verdade, é Potifar, que vai levar ele para a casa dele para trabalhar. A palavra diz que ele trabalhou muito bem e ele era próspero. Tudo que ele colocava a mão era abençoado. Porque ele podia ter saído da casa dos pais dele, mas ele não perdeu a referência de quem ele era. Ele era um servo do Senhor. Amados, não é aonde você está que vai fazer a bênção, a diferença na sua vida. É você que é o servo do Senhor. É sobre a sua vida. Podem tentar te mudar, te mover, tirar daqui, pôr para lá. Mas é a bênção de Deus que está na sua vida que vai fazer toda a diferença. Descansa o teu coração, porque essa bênção ninguém rouba de vocês. Os irmãos talvez pensaram que tinha roubado a alegria, roubado a segurança, roubado o conforto, mas não roubaram a presença de Deus sobre a vida de José. E quando ele estava lá junto com Potifar, Potifar viu essa bênção de Deus na vida dele, colocou ele para administrar tudo, absolutamente tudo sobre a casa dele, porque diz que tinha êxito tudo aquilo que ele fazia. E aí o Potifar vai viajar. A mulher de Potifar está o quê? De olho no José. Tentando todo o tempo investir. A gente sabe que não foi só naquele momento. E aí ela manda todos os funcionários saírem. Os irmãos bem sabem da história. Fica sozinha com José. Investe sobre a vida de José. Tenta ali com José. Mas José fala, não. O meu Senhor me confiou sobre tudo aqui. Menos sobre você. Você é dele. E aí ela fica revoltada. Arrancou a capa porque ele fugiu. Interessante que José ele nos deixa um exemplo. A palavra de Deus diz fugir da aparência do mal. Não diz para a gente ficar tentando mostrar, não, eu vou mostrar aqui que eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, eu vou ficar aqui até o final para eles verem que... Não, amado. A palavra de Deus diz não fugir do mal. Só pareceu mal, saia fora. Não fique esperando para ver no que dá. Você acha que se José ficasse esperando para ver o que ia acontecer, você acha que ele tinha conseguido sair? Com certeza não. Então José, ele entendeu, ele fugiu daquela situação. E aí a gente vê o quê? Foi o que eu falei, a injustiça. A mulher de Potifar acusa ele de tentar contra ela, assediar ela, tentar contra ela sexualmente. E aí ele é preso. Aí de repente José olha e fala, Senhor, eu não fiz nada de errado. Eu só estou tentando ser fiel a Ti. E parece que quanto mais eu tento ser fiel a Ti, mais essas coisas vêm contra a minha vida. Será que a gente encontra aí alguma coincidência? Não tem hora que a gente fala, Senhor, agora eu vou ser obediente a Ti, eu vou ser fiel. E a gente faz tudo direitinho. E a gente faz como o Senhor manda. E parece que mais as coisas vêm contra nossas vidas, mais levantes. Mas eu quero dizer, fica firme. Porque a recompensa está no final. Ser fiel até o fim. Você vai ver o que Deus vai fazer. É coisa gloriosa, continua na obediência, continua na fidelidade ao Senhor. Amados, a gente falou do processo de lapidação, falamos da separação, falamos da solidão, falamos da injustiça, mas eu acho que tem algo que doeu muito, muito mesmo na vida de José. Foi o silêncio de Deus. Amados, quando você entra na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vê os pais, né? Era o pai, era o avô e era o bisavô do próprio José. Você vê que eles passaram um momento de dificuldade. A gente vê Abraão ali esperando 25 anos pelo filho da promessa. Só que toda hora que parece que o negócio ia de mal a pior, Deus aparecia para Abraão e falava, renovava as promessas. E aparecia para ele e renovava as promessas. Aí vem Isaac. Isaac também passa por períodos difíceis. Isaac tem um momento que tem uma grande fome na terra. E ele vai para Gerar. E Deus aparece a ele e diz, não desças ao Egito. E novamente renova as promessas. Porque o que eu tenho contigo, vou fazer uma terra muito grande, um povo muito numeroso. E aí você vê o Jacó.
que era o pai de José, ele vai sair fugido de casa porque Esaú quer matá-lo por conta daquilo que ele fez, roubou a primogenitura. E ele sai fugido porque o irmão dele quer matar ele. E logo que ele sai, ele já tem um sonho. Deus começa mostrando, e aí ele faz um pacto com o Senhor. E aí ele fica muitos anos na casa do seu sogro, o Labão. Quando Deus direciona, ele sai de lá. E quando ele está perto de voltar para a casa de Esaú, seu irmão, ele não sabe o que lhe espera. Não sabe se a ira do irmão continua da mesma forma. Ele está angustiado. Ele está inquieto. Fala, meu Deus, será que meu irmão vai me matar? E aí o que acontece? Quando ele está chegando, de repente Deus aparece a ele. E ele luta com Deus. A palavra diz que ele luta com Deus. E Deus fala para ele assim, olha, ali é uma teofania, a gente vê que fala anjo, mas era a própria presença de Deus. E aí Deus fala assim para ele, ó, está amanhecendo, deixa que eu vá. E ele fala, não, sem que tu me abençoes. E aí ele fica segurando até que ele recebe uma bênção. Ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, de enganador para aquele que lutou com Deus. Olha a diferença. E aí Deus lhe garante tantas coisas, faz renovo de promessas e tudo mais. E aí realmente Deus lhe dá a vitória. Mas e o José? Se você olhar aqui os textos que nós temos aqui do Gênesis, não tem nenhuma parte que diz que naquele momento, naqueles momentos, o Senhor deu sonho para José. O Senhor apareceu para José. José viveu um momento, acho que mais difícil da vida de todo servo de Deus, que é o silêncio. Tem hora que a gente fala, Senhor, tudo que eu queria era ouvir a tua voz. Tudo que eu queria, Senhor, é que o Senhor me falasse o que fazer nessa situação. Mas calma, Ele pode estar em silêncio, mas Ele está contigo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Você não está sozinho. Tem hora que você fala, Senhor, parece que eu estou tão sozinho. Nem a tua voz mais eu ouço. Mas calma, Ele está contigo, meu querido, minha querida. O Senhor é contigo. São pessoas diferentes, experiências diferentes. Tem hora que a gente fala, minha mãe viveu isso, eu tenho que viver igual ela na presença do Senhor. O meu pai viveu isso, eu tenho que ser igual ele, eu tenho que viver as mesmas experiências. Quem disse, irmão? O Senhor tem outras coisas, o Senhor conhece cada coração. O Senhor, Ele te chamou para uma experiência, para um algo diferenciado. E precisa ser dessa forma. Ele é um Pai amoroso. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe que amamenta, ainda o texto deixa mais estreito o laço. Não diz só uma mãe, diz uma mãe que amamenta, aquela que cria. Se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Amado, o Senhor está dizendo, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amado, eu amo muito os meus filhos, muito. E tem hora que eu fico, Senhor, tal. Aí eu falo, meu Deus, espera aí. Mas Deus, Ele ama muito mais os meus filhos do que eu. Então eu estou tranquila. Senhor, eu sei que o Senhor ama mais eles. Se o Senhor está tratando com eles, obrigado, Senhor. Só cuida, só zela. O amor deles é maior, amados. Ele tem zelo. O Senhor não desprezou José. O Senhor não esqueceu José no Egito. O Senhor tinha todo um propósito. Então que a gente possa entender que o Senhor, Ele está em silêncio, mas Ele não nos esqueceu. Mas uma coisa que é interessante, não é o mais importante, não são as situações que vêm sobre nós, né, com relação à nossa história, mas como nós reagimos a essas situações. Então nós vamos falar aqui sobre como José reagiu sobre tudo isso, porque a gente está vendo o tadinho do José só sofrendo, padecendo, foi tirado de casa, foi levado para o Egito, foi vendido, agora está preso sem ter feito nada. Então como será que foi a reação do José? Mesmo estando só, mesmo sendo injustiçado, mesmo sem ouvir a voz de Deus, quando ele foi vendido, ele dá o seu melhor dentro da casa de Potifar, como já foi falado. Quando ele foi preso injustamente, agora ao nosso ver, talvez ele teria todos os motivos para falar, também não vou fazer mais nada. Eu larguei, entreguei, larguei de mão. Sabe, parece que Deus não está me vendo, não tem ninguém aqui por mim. E cada vez que eu tento ser melhor, as coisas parecem que sobrevêm sobre mim. Mas não, ele decide ser fiel ao Senhor em qualquer custo.
Quando ele foi preso injustamente, a gente viu, diante das autoridades, ele ajuda. Ele é colocado como responsável sobre aqueles presos, porque ele agia tão corretamente. E tudo aquilo que vinha na mão dele era tão abençoado, que o Senhor coloca ele naquela posição. E sempre o nome do Senhor era honrado. De repente as pessoas viram ele sendo preso e olharam para ele: espertinho você, né, com a mulher do Potifar. A gente fica tentando justificar. Não foi eu não, mas quem nos justifica é Deus. Eu tenho certeza que quem estava dentro daquela prisão, quando foi conhecendo José, viu que realmente ele era inocente. Porque não é a gente que fala de nós mesmos, é o Espírito Santo que fala de nós, aonde nós passamos. E amado, eu quero dizer uma coisa: seja fiel ao Senhor. Tem hora que a gente só é fiel quando é conveniente. Quando a gente pensa assim: se eu for fiel aqui, tá tudo bem, todo mundo vai me ver bem, não vai me custar nada, então eu sou fiel. Só que quando vai nos tirar algo que a gente quer, que a gente faz questão, a gente fala: Deus, eu fui fiel até aqui, aqui não mais. De repente a gente olha e fala assim: mas isso aqui está muito difícil, então eu não vou ser fiel aqui. Mas se eu for fiel aqui a Deus, eu vou ser mal visto pelo mundo. Se eu for fiel aqui, vai me causar danos, eu posso morrer. Mas amado, a gente está falando que ser fiel até o fim. Vamos definir hoje quem é o nosso Deus. Quem está no topo da nossa vida. A gente percebe que na de José, de fato, realmente era Deus. Porque motivos para ele ter agido diferente, entre aspas, né, na visão do mundo, ele teve. Mas ele continuou, ele foi fiel até o fim. Jovens, permaneçam fiel. A gente sabe que o mundo está com tantas investidas. São tantos pratos, tantos conselhos, tantas situações tão difíceis, que a gente olha para o mundo e tem hora que o errado parece ser certo, e o certo parece ser errado. Quando a gente fala que é honesto, as pessoas riem, zombam da gente. Quando eu falo eu vou esperar no Senhor, as pessoas querem debochar. Mas seja fiel até o fim. Vale a pena. Eu já fui adolescente na igreja. Eu sei muito bem como que é isso. Sei que o tempo está mais difícil ainda hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem horas que alguém sobe para falar o testemunho e não desmerecendo. Eu quero que os irmãos entendam bem. Alguém sobe aqui para contar um testemunho, uma pessoa que viveu a vida toda fazendo a vontade do Senhor. Ela cresceu, foi criada na presença do Senhor, tentou ser fiel, nunca saiu da presença do Senhor. Oportunidades ela teve, muitos pratos ela teve, foi debochada, foi zombada, foi oprimida, sofreu, mas ela nunca abriu mão. E se ela subir e falar aqui: irmãos, eu tenho 50 anos na presença do Senhor, e eu estou aqui para testificar que eu nunca saí dos caminhos do Senhor. E eu quero dizer que valeu muito a pena. A gente vai se alegrar. Mas se vier uma outra pessoa e dizer: olha, eu fui criado na igreja, e no momento da minha vida, eu me distanciei dos caminhos do Senhor, eu fui para o tráfico de drogas, eu matei, eu fiz, eu aconteci, e aí quando eu estava preso, o Senhor me resgatou e fez, e hoje eu estou aqui. A gente às vezes vibra mais, parece que esse teve mais valor. Amado, vale a pena ser fiel. Eu não estou dizendo que esse que foi e voltou não é digno, ele é também. Mas eu quero dizer, fica firme. Às vezes a gente fala: eu vou dar uma voltinha no mundo. Tanta gente fez isso, mas é tão perigoso, amados. Eu já ouvi da minha adolescência pessoas dizendo: eu vou dar uma voltinha lá fora, porque eu tenho promessa de Deus. Então a hora que Deus quiser, Ele me traz de volta. Amado, o povo de Israel tinha promessa de Deus, e eles morreram no Egito, porque eles não quiseram aceitar o conselho da obediência a Deus. Fica firme. Essas coisas que o mundo está apresentando são apenas mentiras, são falsa ilusão. A palavra de Deus diz que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Mas diz que o Senhor veio, e Ele veio para dar vida, e a vida em abundância. Vale a pena. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, quantas vezes eu estava na minha adolescência na igreja, e os jovens todos se reuniam, e era muito bom isso. E tinha horas que a gente fazia ensaio, e terminava o ensaio, tinha um tempo para o culto, e eu ficava, e Deus falava assim, eles iam se reunir para conversar até que começasse o culto. E não era errado, isso era muito bom. Só que tinha horas que o Espírito Santo falava tão forte,
falava assim: fica, minha filha, eu quero ouvir você orar, quero ouvir você falar comigo. Eu tinha uns 12, 13 anos, e eu falava assim: ai, Senhor, mas se eu ficar aqui, vão achar que só eu quero ser a santarrona. E era na minha época, eram os meus combates da época. Só que o Espírito Santo falava assim: fique e fala comigo. Muitas vezes eu fui ficar conversando com eles, não era pecado, não era errado. Mas tem hora que para a gente ter uma intimidade maior com Deus, tem as renúncias que a gente tem que fazer, as escolhas. E quantas vezes eu ficava ajoelhada, e foram os momentos mais maravilhosos da minha vida. Foram os momentos onde o Senhor me batizou com o seu Santo Espírito, me deu dons de língua, o Senhor fez coisas grandiosas, o Senhor trazia pessoas. Eu era uma criança praticamente, vinham adultos para se aconselhar comigo, e às vezes eu nem sabia o porquê, mas era o Espírito Santo, nunca fui eu. Eu nunca tive nada, e Deus começou a fazer as coisas acontecerem. E eu sempre tive muito desejo por missões, muito desejo. Vinha um missionário na igreja, Deus sabe porque eu estou falando isso, não sai do texto, mas o Senhor sabe. Vinha um missionário na igreja, e às vezes ele vinha com as crianças, e eu era uma jovem. E eu via aquelas crianças, eu falava assim: ah não, eu tenho que dar alguma coisa para essas crianças comerem, porque às vezes vinha lá do Amazonas, vinha em tanto lugar, a gente ajeitava e fazia, e eu não tinha ideia, amados, que um dia eu estaria do outro lado, e alguém estaria zelando pelos meus filhos, e levando para comer, e fazendo, e trazendo para a cantina. Amados, são sementes. O que você tem plantado? José tinha boa plantação, amados. Ele podia ficar tranquilo. Estava passando por um momento difícil, sim, porque toda plantação passa por ventos, mas a raiz dele estava ali forte, alicerçada. E quantas vezes vinham missionários, e às vezes vinha vender DVD. Eu nem assistia, mas eu comprava porque era para ajudar. E nem imaginava que eu estaria do outro lado. Porque nós já vendemos DVD de mensagem do Anderson. E Deus usou pessoas que falavam: olha, nem assisto, mas eu vou fazer isso para ajudar o ministério de vocês. Amados, a gente não tem noção do que Deus faz, mas eu quero dizer, seja fiel. Eu não tenho do que me arrepender, pelo contrário, eu falo para os meus filhos: sejam fiéis ao Senhor. Eu sei que os dias não estão fáceis, as pessoas elas vêm zombar, vêm debochar, vêm afrontar, vêm usadas pelo inimigo, querem até bater, irmão, o negócio está tão feio que querem fazer tanta coisa, mas seja fiel. Se você não for fiel aqui, agora, nós não sabemos como vai ser depois. Fica firme. E eu quero dizer que valeu a pena. O Senhor me deu um casamento abençoado, nem imaginava o que o Senhor ia fazer. Conforme a gente estava namorando, Deus ia falando com a vida do Anderson, com a minha vida, dizendo que Deus tinha o ministério da palavra, que ia levar em muitos púlpitos. A gente nem imaginava nada disso, nada, irmãos. E olha o que Deus fez: deu filhos abençoados, que realmente têm um desejo pela obra, que anseiam pelas coisas do Senhor. E eu não sou merecedora disso, mas é uma sementinha, sabe aquela sementinha bem pequenininha que você coloca? O Senhor faz crescer uma árvore tão grande, e fala: filho, vem desfrutar dos frutos. Olha aqui, aquele que é fiel no pouco, o Senhor o coloca no muito. Seja fiel ao Senhor, assim como José, ele foi fiel ao Senhor. Siga sempre o caminho do Senhor. Confia. Se José não confiasse que aqueles sonhos que ele teve lá era a única promessa que ele tinha, se apegue às promessas. Lembra o que Deus te prometeu? Pois é, Senhor, mas parece que já faz tanto tempo. Mas quem disse que o Senhor esqueceu? José estava lá, parecia que era tanto tempo que ele tinha sonhado, mas quem disse que Deus tinha esquecido de tudo aquilo que tinha falado? José, para ele viver a fidelidade a Deus, ele tem que renunciar. Ele renuncia à sua vontade, ele renuncia à mulher de Potifar, que com certeza não era uma mulher feia, porque ele era capitão do exército do palácio, então não era pouca coisa. Ele renuncia à vontade de fazer várias vezes justiça com as próprias mãos. Ele resolve confiar no Senhor, ele confia em Deus e sabe que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Conte aos seus filhos quem é o seu Deus. Amados, conte as suas experiências. Sabe, filho, vem que eu quero te contar uma história. Eu quero te contar de onde Deus me resgatou. Olha o que o Senhor fez. Tem gente que tem vergonha de contar a história de vida, de onde Deus tirou, o que Deus fez. Tem pessoas que não chamam os filhos junto para orar. Fala: filhos, vem aqui, ó.
estamos passando por isso, processo difícil, mas nós servimos a um Deus que dá a vitória, vamos orar juntos. Só que na hora que a bênção vem, junta aqui, gente, vem aqui, lembra que nós oramos por tal causa? Sim, Deus nos deu vitória. E aí, à medida que eles vão caminhando, eles vão ter as dificuldades deles, mas eles nunca vão esquecer o Deus que eles servem, que já não é mais só o Deus dos pais deles, é o Deus que eles servem. E José tinha esse referencial. Ele vivia numa família de servos do Senhor, de pessoas que tinham errado, sim, mas de pessoas que estavam tentando agradar ao Senhor. Mas tem esse tempo aí da dificuldade, de a gente estar sendo moldado, lapidado, tem a nossa reação, mas também tem o tempo de honra. Você acredita que tem um tempo de honra para aquele que resolve ser fiel a Deus? E essa honra, amado, não é pouca coisa não. É sempre assim, com Deus é assim. Senhor, eu sabia que o Senhor ia me abençoar, mas eu não esperava que ia ser tudo isso. Senhor, eu não sou digno de nada disso. É surpreendente. O tempo de honra é surpreendente. E aí você vê que ele estava lá preso. Ele interpreta o sonho do padeiro que estava preso com ele. 3 dias ia morrer, e de fato ele morreu. Interpreta o sonho do copeiro. 3 dias ele retornaria ao palácio para servir o rei. De fato ele voltou. E ele falou para o copeiro, quando você voltar, não esquece de mim não. Fala de mim para o rei, que eu estou aqui inocente. Mas o que acontece, amados? Quando não é tempo de Deus, não adianta querer culpar, fulano não lembrou de mim. É como aquele hino que diz, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amado, ninguém pode te ajudar. Enquanto não chegar o tempo de Deus, ninguém pode te ajudar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém também pode impedir não. Pode se levantar o que for, ninguém impede os planos de Deus sobre sua vida. Então a gente vê que nos versículos, no capítulo 41, 9 diz, então o chefe dos copeiros disse a Faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Aí ele começa a relatar do José, que José era honesto, que tinha sido preso injustamente. Aí o faraó manda chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, se barbeou, trocou de roupa, assentou-se e Faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha o que José diz, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele honra a Deus até no último. O faraó fala, fiquei sabendo que você faz. Não, eu não. Peraí. Quem pode interpretar é Deus. Amado, você sabe de onde ele estava vindo? De tempos sofrendo, mas ainda assim ele resolve honrar a Deus e ser fiel a Deus. Só no tempo de Deus, 2 anos depois que o copeiro foi liberado da prisão, é que ele realmente, acontece tudo isso com ele. O Senhor se lembrou de José. Aí eu te pergunto, se lembrou por quê? José estava esquecido? Não, esse termo na Bíblia não quer dizer que Deus esquece, porque Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, senão teria contrassenso. Peraí, mas lá falou que Deus não esquece, e aqui está falando que se lembrou? Não, está dizendo que Deus, ele agiu, ele veio a favor de... Quando Deus fala assim, o Senhor se lembrou de Ana, quando lhe concedeu de ter um filho, foi porque o Senhor agiu a favor de Ana. Quando fala, o Senhor se lembrou de Raquel, e também concedeu a ela, livrou da esterilidade, foi porque o Senhor deu condições para que ela tivesse. Quando Deus fala assim ao povo, fala assim a Moisés, olha, lembrou do meu povo, que está no Egito clamando, é porque o Senhor ia bradar a favor. E eu creio que hoje o Senhor fala, lembro-me do meu filho, lembro da minha filha, hoje eu me levanto ao seu favor. A palavra de Deus diz que por causa do gemido do pobre e do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Aleluia. E porei a salvo, a palavra diz, e porei a salvo daqueles a quem ele clama. Então, amado, descansa, porque tem tempo também de honra. E olha o que Deus fez. José vem, interpreta os sonhos. E ele faz da maneira que Deus lhe dá, porque ele mesmo tinha dito isso. Interpreta os sonhos e não só interpreta.
Olha, ele tem tanta autoridade que na hora ele interpreta e fala, vocês deveriam fazer o seguinte, comece a armazenar nesses 7 anos, né, porque a interpretação é que haveria 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de muita fome. Ele fala, então nesses 7 anos de muita abundância, coloca um administrador para começar a juntar, construir celeiro, fazer, armazenar, para que nos 7 anos em que faltar, vocês não tenham fome no Egito. E aí você vê, a palavra de Deus diz que todos, não só o faraó, mas os sábios e os conselheiros, todos eles se admiram e se agradam daquilo que José tinha falado. E aí faraó diz, quem poderia ficar aqui, senão esse homem? Todos se agradam. Mas é porque José sozinho era bom? Não. Quando a gente está num ambiente cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como as pessoas não se encantarem. Às vezes alguém vai chegar e vai falar assim, nossa, é tão gostoso quando você está aqui perto, traz uma paz. Não é você, é a presença do Espírito Santo de Deus que habita sobre sua vida. Nossa, todo conselho que sai da sua boca, você quase não fala, mas na hora que você fala, sai uns conselhos certos, umas coisas tão bonitas. É o Espírito Santo de Deus. Receba da parte de Deus essa presença, em nome de Jesus, que aquilo que vai sair da sua boca não são palavras vazias, que tem que falar, não, é aquilo que vem da presença do Espírito Santo de Deus, que causa diferença, que causa estranheza. É como aconteceu lá com Pedro, pescador, olhavam para ele, mas como um pescador iletrado pode falar coisas assim? Até hoje os livros que eles escreveram, do próprio João, que era um pescador, questionam a autoria, porque falam, como que pode? Ele não tinha conhecimento. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, ele capacita, ele dá autoridade, ele traz as palavras exatas que nós precisamos. E aí a gente vê que José tem todas as promessas, nesse tempo de honra, ele tem todas as promessas cumpridas na sua vida. Porque a gente vê que a fome não tinha abalado só o Egito, estava no mundo inteiro. Né? Já tinha acontecido, ele já estava estocando, já estava ali como governador, porque não existia esse cargo no Egito, mas Deus faz existir um cargo, mesmo que você fale, Senhor, mas aonde? Não tem onde me encaixar, não tem. O Senhor cria situações, faz acontecer coisas novas, só para te abençoar, porque Ele é Deus. E aí ele tem um cargo ali de governador do Egito, abaixo de Faraó, aliás, acima dele era só Faraó. Mas nem o faraó comandava aquela parte, era só o próprio José. Olha o que Deus faz, daquele que estava no calabouço, que estava sofrendo injustiça, Deus honrou, amado. E você não acha que valeu? Foi difícil o tempo de prova? Sim, mas se José olhasse para trás, eu creio que ele falaria, eu viveria tudo de novo, para viver isso que Deus tem me dado hoje, porque eu tenho visto que verdadeiramente é a mão do Senhor. E aí por que eu disse que ele tem as promessas cumpridas? Porque havia um sonho lá atrás, mas ainda não tinha acontecido. O que era o sonho? Que seus irmãos se prostravam diante dele. E vem a fome lá na terra onde os irmãos dele estão. E eles sabem que só no Egito, amados, no mundo inteiro, a palavra diz que só no Egito tinha comida. E aí Jacó fala para os filhos, vão lá até o Egito. E aí vocês lá compram comida para a gente não morrer de fome. E eles deparam com quem? Com José. Não sabiam. Deus dá estratégia, ele faz, usa de artimanhas, mas por fim, aí vem justamente o texto que nós lemos, que falou o quê? Que José se revela diante dos irmãos dele. E aí quando ele se revela, os irmãos dele ficam muito atemorizados. E ele fala, fique em paz, não precisa temer. Eu já entendi, não foi vocês. Foi Deus. Não foi o inimigo. Foi Deus. Não foi o homem. Foi Deus. Porque José bem sabia quem era a autoridade da sua vida. Quem estava no trono da vida de José. Ele não achou que eram os irmãos dele que estavam no trono. Ele não achou que era Potifar que estava no trono. Ele sabia que ele tinha um Deus que estava sobre todos, sobre a vida dele. E que tudo que acontecia na vida dele é porque Deus tinha colocado a mão e falou, fique em paz. Vai haver mais 5 anos de fome, venham para cá, traz o meu pai, porque eu sei que se não fosse por isso, Deus me colocou aqui para prolongar a nossa semente, senão vocês todos morreriam de fome se eu não estivesse aqui hoje. Olha o que Deus faz. Deus conhece o nosso futuro ou não conhece? Deus conhece o que a gente precisa ou não conhece? Ele conhece, Ele sabe de quem nós somos. Mas o mais interessante e gostoso de tudo isso é que falou o quê? Que a recompensa está no fim. Ali, aquele momento, era o fim de José?
Não. Aonde que é o fim? Eternidade. Quando nós entramos no livro de Hebreus, a gente vê ali em Hebreus, olha o que fala em Hebreus. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Todos esses, está falando de todos aqueles que tinham passado por essa terra, apesar de haver sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que havia prometido. Ele não alcançou a terra prometida, mas tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Amados, o que eles queriam de fato não era aquela terra prometida daqui, não. Era aquela que vem do alto, a nova Jerusalém. A recompensa Deus dá aqui, sim. A palavra de Deus diz que aquele que abre mão de mães, filhos, herdades, por amor ao nome do Senhor, vai receber 100 vezes aqui, mas mais ainda ser galardoado. Aqui, amados, vai ser bênção. Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar. Mas a eternidade com Cristo, aí sim, amado, aí vai ser coisa boa demais. Vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Vamos falar igual Jó: Senhor, eu falei do que eu nem sabia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas demais, eu não conhecia, porque antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer do jeito dele. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quer cantar? Aleluia. Creia, o Senhor está no controle. Aleluia. Oh, Senhor, pode fazer, Senhor. Faz a tua vontade em nós, Senhor. Nós somos teus, Pai. Nos ensina a ser fiéis, Pai, até o fim. Em nome de Jesus.